Fala, fiel, tudo tranquilo? Agora melhor ainda, né? Depois dessa vitória aí contra o Cruzeiro, nós estamos quase no G9, estamos no G9 aí para garantir fechar a rodada. Conseguir ganhar do Vasco agora, a gente vai estar bem. Hoje aqui no programa vamos trazer aqui uma reação do programa aqui do Estádio 97, com um mano aqui reagindo às críticas da mídia, né? Quando o Corinthians contratou o Depay, estava lá no rebaixamento, a mídia sempre estava criticando, e hoje, né, a gente viu que deu certo. O Corinthians investiu em contratações, conseguiu sair lá da zona, no rebaixamento, e agora estamos pensando até num G8, talvez, aí, para pegar uma vaga na pré-Libertadores. Se continuar jogando o futebol que está jogando, e bem contra o Vasco em casa, ainda tem o Bahia, que também é concorrente direto, na arena, tem 2 jogos fora, que é o Criciúma, que, na minha visão, tem chance de ganhar do Criciúma, mesmo sendo fora de casa, e no Grêmio, se conseguir um empate, eu acho que o G8 já estamos garantido, né? Vamos reagir aqui ao programa da Rádio Energia FM, com o programa Estádio 97, e os créditos vão estar na descrição do vídeo. Não esquece, deixa seu like, comenta aqui, se acha dos comentários, se inscreve no canal para fortalecer, e vamos trazer cada dia mais notícias aqui do Corinthians. Valeu, até. Gente, ó, pra quem falava aí que o Coringão ia cair, que ia ter churrasco no final do ano, mais uma vez, mano, chupa aí, mano. Não, mas olha, Lele, isso aí serve, inclusive, não só... tem gente que ganha like aí vivendo de falar mal do Corinthians, esses aí eu nem ligo. Mas, ô Lele, te falar, o que tem de otário dentro da torcida, que já dava o Corinthians como decretado, rebaixado já na metade do campeonato, não tá escrito. E agora esses mesmo tipinho aí, a Fiel Nutella, a Fiel é um absurdo fazer esse investimento para trazer o Depay, deve estar rindo de canto de boca até o outro, comemorando os gols do cara. Essa mesma Fiel aí que meteu o pau, é um absurdo o Corinthians trazer esses caras aí, porque não é garantia nenhuma de permanecer na Série A e vai endividar mais ainda o clube. A Fiel Contábil deve estar agora de sorrisinho de canto de boca, comemorando as defesas do Hugo Souza, comemorando as partidas que o André Ramalho tem feito. O próprio Garro, o próprio Memphis, enfim. A galera toda que chegou... Chamaram o Garro de pipoqueiro, velho, que já era bagre, porque na eliminação da Sul-Americana. Pelo amor de Deus. Eu sou cego de bola, então né? Isso serve, ô Lelê, porque o anti falar mal do time, beleza, até aceito porque faz parte da história e da cultura do futebol. A gente sabe de inúmeras pessoas na mídia que enriqueceram falando mal do Corinthians. Agora, por exemplo, quando o próprio corintiano começa a abraçar esse discursinho, a Fiel entojada, a Fiel, eu tô de saco cheio, eu quero meter o pau no meu próprio time, agora devem estar com cara de bunda mesmo aí. Chupem, concordo com você. Mas, mano... Agora a gente já mandou um chupa, né, pra iniciar o papo aqui. Mas agora eu vou ter que exaltar o nosso líder Maurício Borges. Porque, olha só, o que aconteceu, Lelê? Olha o que ele aprontou? Quando o Corinthians ainda estava na zona de rebaixamento, mas tinha começado, né, a jogar melhor ali, aquela questão de evolução e tal, quem era o único cara que falava que ainda ia parar na Libertadores, que podia brigar pela Libertadores? Futebol, não, posso falar? Maurício tem que dar o braço a torcer pra esse jumento aí. Ele falou o seguinte, o Corinthians tá no Z4 com futebol de G4. Você lembra disso, Lelê? Você é o sortudo, mano. A verdade é que você é sortudo, essa que é a verdade. Não, sortudo não, inclusive, serve de recado pra esse trouxa que tá do lado aqui também, ó. Porque tem um áudio que eu mandei pra ele. Eu mandei pra ele, viu, Lelê? Tava faltando 12 partidas pra terminar o Campeonato Brasileiro. E eu falei pra ele, ele falou, quer dizer então que o Corinthians vai ganhar 5 de 12 que estão faltando? Porque é isso que o Corinthians precisa. Aí eu falei, e não era o que precisava? Vai. E não era? Mas eu falei que ia, eu não falei. Eu falei a verdade, pô. Eu falei a verdade. Seguinte, ô Lelê, na boa, eu vou tomar como parâmetro algumas partidas que o Corinthians fez. Quem pra vocês é o melhor time do segundo turno? O time que tem jogado de forma mais estável no Campeonato Brasileiro? Corinthians. Não, fora o Corinthians. Eu acho que é o Internacional e o Botafogo.
O Inter. Não. Pra mim, o Inter é o time do segundo turno. É o time que melhor vem apresentando futebol. O time mais convincente. Lelê, o Corinthians catou o Inter na arena. Ele amassou o Inter. Ele cedeu o empate aí por um vacilo. Foi. Uma cabaçada, pra falar aqui o português correto, do próprio time que faltou malandragem dentro de campo. Mas o Corinthians, ele vinha jogando bem. E aí quando eu falava, Lelê, que o Corinthians ele estava produzindo, mas muitas vezes ele não conseguia unir o útil ao agradável, ou seja, o bom rendimento com a vitória. Mas, cara, quando você começa a produzir mais e jogar melhor, é natural que as vitórias vão começar a acontecer com o passar do tempo. O Corinthians, quando ele pegou o Inter, depois aí logo na sequência veio aquela lista de confrontos direto, que aí eu falei, mano, se não ganhar do Atlético Paranaense vai azedar mesmo. Porque era um time com um concorrente direto, com 2 jogos a menos, enfim. O Corinthians foi lá, meteu 5. E o clássico, 2-0, né, mano? Você deu empate, mas aí depois, no segundo tempo, deitou e rolou. Beleza, ok. Depois, o outro jogo foi o Cuiabá fora. Ali, Lelê, o Corinthians ele também ganhou de um outro adversário direto, mostrando maturidade, sabe? Mostrando um futebol que, cara, credenciava o torcedor do Corinthians a pensar diferente. Aí depois pegou o Palmeiras, que é um time que tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Foi lá e ganhou em casa também. Depois pegou o Vitória na Bahia, que vinha numa sequência de 4 vitórias consecutivas. 3 ou 4, não lembro agora. Mas o Corinthians foi lá e ganhou também. Sabe, então, Lele, o Corinthians ele vinha apresentando um futebol, quando eu falava que é um futebol de G4, dentro do Z4, era pelo que o Corinthians estava apresentando. Se fosse um time horroroso como 2007, eu não ia ser um imbecil de falar que ia escapar com facilidade. Agora, pela bola que estava jogando, Lele, assim como o jogo hoje também, a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco a respeito do jogo, e você estava em loco, você deve ter visto isso melhor que eu. O Corinthians começou de uma forma avassaladora, Lele, mas eu acho que faltou talvez pro time um pouco mais de tranquilidade, de cadenciar o jogo, sabe, com o resultado na mão, toca a bola, põe o adversário na roda e vai na boa. Não vou dizer sentar no resultado, mas vai na boa. O Corinthians continuou a dar aquelas estilingadas, querer jogar com um nível ali de velocidade muito forte, num sol escaldante. Isso aí desgastou o time. Pra mim, o gol que o Corinthians toma ainda no final do primeiro tempo tá mais atrelado à falta de ritmo do Corinthians depois ali, a falta de gás, do que de fato uma boa construção do Cruzeiro. E foi sem pra querer também, né, mano? Desviou, né? Foi sem querer o gol, né, mano? Não foi uma jogada mas o Cruzeiro trabalhada, já tava melhor ali. Não, mas o Cruzeiro até fazer o gol, ele já teve um aumento ali de volume de jogo, porque o Corinthians cansou. Agora, no segundo tempo, quando o Corinthians dosou melhor o jogo, ele controlou o jogo da maneira que quis. Eu só lamento, Lele, de verdade, os gols perdidos, porque pra mim, poderia ter sido um placar mais elástico do que foi. Eu acho que o Corinthians ele tem que aproveitar melhor as oportunidades que ele cria. Teve uma do Memphis aí dentro da pequena área no primeiro tempo, teve aquela do Bidu que ele estou em cima do goleiro, teve o Thales Magno aí batendo depois do chute na trave do Memphis, perdendo o gol praticamente embaixo da linha também. Tem que matar logo o jogo pra não correr o risco, numa bola parada, de tomar um gol cagado igual o Inter fez contra o Corinthians. Rapidinho, já que eu fui citado aí, né? Do lado sou eu. Legal, tu acertou essa que eu falei que precisava ganhar 5 dos 12 jogos, vocês ganharam 5. Agora, quando eu falei que teu time ia cair no El Cilindro, tu não veio lembrar. E quando eu falei que caia na Copa do Brasil, também tu não lembrou, né? Então tá 2-1. Não, mas, ô cidadão, aí que tá, vai entrar de novo, Lele, numa discussão que a gente teve aqui há muito tempo. O Corinthians só perdeu pro Racing e pro Flamengo por cagada do técnico, do Ramon Dias. Ô, Quintino, na boa, se o Ramon Dias tivesse feito óbvio nesses 2 jogos, o Corinthians estaria na final das 2 competições. Não sei se ia ganhar. Mas que estaria na final, tanto contra o Flamengo ali, ia ter avançado, e contra o Racing também a mesma coisa. O Corinthians, o que ele jogou no primeiro tempo, Lele, tudo bem que ele tomou um gol ali, que acabou depois daquele gol de lateral aí, fazendo aquela cagada lá, o Racing virou ainda no primeiro tempo, mas o Corinthians tinha bola pra empatar o jogo no segundo. Quem desmonta o time do Corinthians foi o Ramon Dias. Mas fala aí, Lele, o que você achou da postura do time? Mano, o Corinthians começou muito bem o jogo, né? Inclusive ali pressionando bastante o Cruzeiro, como você falou, foi avassalador e teve oportunidades perdidas, inclusive antes de abrir o placar. A gente já tinha perdido umas 2 ali, né? Antes de fazer o primeiro gol. Mateuzinho, né? Isso. E aí você começa até a ficar um pouco tenso, por quê? Justamente pelo que você falou aí. O Corinthians teve uma fase, logo na chegada do Ramon Dias e dos reforços aí, que a gente via evolução no time, a gente via que tava melhor, só que perdia muita chance. Começava a criar e perdia. E eu acho que nisso a gente acabou sendo eliminado também, mano. Principalmente da Sul-Americana. Eu não coloco só nas costas do Ramon Dias, porque eu acho que a gente perdeu umas 4 oportunidades claras de gol lá. Que é culpa do jogador, Garro, né, Lelê? O Garro. O Garro joga muito, mas a bola do jogo era do Garro. E o Garro vinha numa sequência ruim, né, daqueles jogos. Depois ele se redimiu contra o Palmeiras, voltou bem. Até no grupo a gente brincou com o Mano, né, Lelê?
quando ele falou 12 minutos, assiste aí a aula, não sei o quê. Se o Garro faz o 2x0, acabava ali. Então, era outro jogo. O Racing não virava. O Racing não fazia 3 gols no Corinthians naquele jogo. Então, e aí tem toda essa questão, porque a gente sabia que o Corinthians, assim, a nossa preocupação ali, quando vinha desempenhando um bom futebol, só que a bola não entrava, era justamente, tá no Z4, aí você começa com esse negócio aí de, putz, a bola não entra, você vai se afundando. E essa era a nossa preocupação. Só que chegou uma hora que a bola começou a entrar, né? Depois da chegada do Memphis, principalmente, o Yuri Alberto aí voltando a ter confiança. Então, tudo bem. Agora, o Garro, pra mim, ele fez muita diferença nessas eliminações do Corinthians, porque ele tava mal. E o Corinthians, com o Garro rendendo abaixo do esperado, é outro time. A gente depende do Garro, né? Principalmente nessa criação. Ele é o cérebro do time. Então, se o Garro tá bem, o Corinthians tá bem. Se o Garro tá mal, a gente sofre, né? E, infelizmente, a gente sofreu, principalmente na Sul-Americana, eu acho ali que ele não vinha bem e acabou fazendo muita falta, né? Aquelas jogadas dele e aquele gol dele, inclusive, contra o Racing. Ô, mano, a manchete hoje é aquela, né, que ninguém esperava uma coisa assim. Eu fiquei chocado quando eu li. Eu falei, será que tá certo isso? Tá certo isso sim. Conselho votará impeachment do Augusto Melo na próxima semana, dia 28, devido às investigações lá do patrocínio Master, daquele processo todo, né, mano? E aí, existe, hein? Se for votado, vai ser votado pelo Conselho. Se vencer o Conselho, a maioria, né? Tem que ter a maioria dos votos, né? O presidente é afastado, né? E aí vai pro Conselho, os sócios do clube vão votar também. Se a maioria votar a favor do impeachment, Augusto Melo deixa a presidência do Corinthians, né, mano? Então o negócio é o seguinte, Motinha, deixa eu falar uma parada aqui bem séria pra esses conselheiros do Corinthians aí. Pra mim isso é golpe político, isso é uma sem-vergonhice. É uma sem-vergonhice, é ridícula essa atitude aí por parte do Conselho, porque o negócio é o seguinte, vamos lá, Motinha, estavam loucos pra empichar o Augusto Melo, independente de qualquer motivo. E eu não sou fã de carteirinha de dirigente, não. Eu quero que todos se ardam. Pra mim, se fizer um bom trabalho, vai ser elogiado, e se fizer um péssimo trabalho, é porrada, é pancada. Isso pra mim é golpe político e uma sem-vergonhice. E eu vou falar o porquê. Primeiro, esse foi um dos motivos, tá, Motinha? Quando estavam alegando a respeito dos custos também, do quanto tinha sido gasto esse ano para montar o time também, queriam colocar isso na pauta e viram que seria uma aberração. Então eles estão se pautando nesse primeiro motivo, que é o caso da ex-parceira com relação à comissão ainda. Primeiro, Mota, não existe uma condenação. Tá? Isso está sendo apurado ainda pela justiça, está sendo investigado pela polícia, e eu espero que achem os verdadeiros culpados pelo qual aconteceu todo esse processo. Segundo, Motinha, existia um contrato que tinha 3 partes. Era o Corinthians, a patrocinadora e a intermediária. Ok. Se o Corinthians repassou uma comissão para essa intermediária e essa intermediária repassou uma comissão para uma terceira empresa, uma quarta empresa no caso, porque as 3 estavam constituídas em contrato e a quarta empresa teria recebido essa comissão. E essa quarta empresa seria uma empresa fantasma. Eu repito aqui, Motinha, desde que não se comprove o vínculo de ninguém do Corinthians, no caso Augusto Melo, por exemplo, já que eles não querem falar, eu vou citar aqui. Vamos colocar aqui como exemplo. Augusto Melo, ele tá envolvido? Tem que ser empichado, óbvio. Lógico. Agora, se não houver um vínculo, Motinha, como não há até agora, pelo menos a polícia não apresentou uma investigação conclusiva apontando quem é o dono da empresa. A empresa fantasma. Era o tal do Alex Cassundé, acho que era, sei lá. E esse cara tinha que responder por essa empresa. Mas se não houver o nome do Augusto Melo ou alguma ligação direta que o incrimine, não tem por que empichar o cara. Agora, isso aí pra mim é golpe político, Domênico. Eu não sei se você sabe me responder, mas você conhecendo um pouquinho mais lá do que acontece, você acha que ele corre esse risco? Porque tem os conselheiros que votam, né? Ele corre? Então, pra falar a verdade, Domênico, correr risco, corre-se, porque acontece o quê? Essa votação é secreta. Então, o cara ele não é obrigado, entendi. O cara não é obrigado a meter um nome, o cara não é obrigado, Domênico Gato, a chegar lá e falar o seguinte, é voto pessoal, fechado? É voto secreto. Ixi. É voto secreto. Ele vai lá e coloca lá o xizinho onde ele quer. Mas pra mim isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso aí pra mim é golpe. Tá na cara que é golpe. Porque, Domênico Gato, a partir do momento que não existe uma comprovação de fato que o cara tá envolvido,
Cara, desculpa, por que esses conselheiros aí, e a pergunta é pra todos vocês, eu sei que tem um monte que ouve, por que vocês conselheiros não eram tão leões na época da renovação e transparência? Vocês tinham N motivos pra pedir impeachment do Andrés, vocês tiveram N motivos pra pedir impeachment do Duílio, por exemplo, o caso da Townsend. Tá, vou colocar Towns aqui como exemplo, que é um dos exemplos mais recentes que a gente pode falar. E desse incompetente, para não usar um outro termo, chamado Duílio Monteiro Alves. Esse cara, ele teve a pachorra, Domênico Gato, de assinar um contrato com uma empresa, lesando o Corinthians. Empresa essa que nunca apresentou garantia nenhuma e a sede estava dentro de um terreno baldio. Por que vocês, conselheiros, não foram tão brabões em pedir o impeachment do Duílio Monteiro Alves? Então, para mim, Domênico Gato, existe sim uma predileção política por parte dos conselheiros. Isso é ridículo, eu repito aqui, com todas as letras, eu não tenho dirigente de estimação. Eu torço pelo Corinthians, eu quero o bem do Corinthians. Se acharem, por exemplo, um vínculo, talvez incriminando o Augusto Melo com relação a essa transação, ele que seja punido, inclusive, na esfera criminal. Mas enquanto não houver um vínculo, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Isso é premissa básica de justiça. Puto com isso mesmo, cara. Eu fico puto porque pra mim isso é vergonhoso, cara. Dia 28, então, vamos aguardar, né? Vai ter assembleia pra decidir. Os conselheiros decidirão aguardem. Se vai ter impeachment ou não. Depois... E se ele sair, quem assume? Não, então, caso ele seja impeachmentado dia 28, ele é afastado. Empichado. É empichado. E são novas eleições. E não... Aí tem a votação dos sócios do clube. Que momento, hein? Aí tem que, se for a maioria, vencendo também, for empichado também no clube, aí sim é afastado. Aí eu acho que é uma nova eleição, né, mano? Ô, Motinha, aí assume, acho que é o Osmar Stable lá, momentaneamente, depois convocam novas eleições. Mas, ô, Motinha, o negócio é o seguinte, cara, com relação ao Augusto Melo, eu acho que ele cometeu muitos erros e ele fez uma pá de merda, principalmente no começo da gestão dele, dando um cargo aí extremamente importante dentro do clube para aquele outro incompetente lá, aquele tapado daquele Rubão. Isso daí prejudicou demais a temporada do Corinthians no ano. Então o Augusto Melo, ele tem os seus erros também, como todo dirigente também tem. Mas agora, querer pedir um impeachment do cara por causa disso, de um negócio que não foi nem concluído pela justiça, qual que é o poder que o conselho tem de polícia para poder já incriminar alguém? Pelo menos eu acho, viu, Motinha? Acho que isso não vai para frente, é capaz de engavetarem, mas é o que eu falo. O conselheiro que tem uma chapa e um amiguinho predileto dentro da política do clube, ele pode fazer qualquer coisa, principalmente no voto secreto. Boa. Vamos lá. E o Fabinho Soldado falou ontem, né, mano, após o jogo, sobre contratações, né? Ele falou o seguinte, que reforços midiáticos que estavam falando e tudo, que para ter calma, ter cautela, eles estão conversando aí com os patrocinadores do Corinthians, né, para decidir, mas isso, que tem que respeitar ainda os jogos que tem, os jogadores que estão no Corinthians, que estão dando a alma, dando a vida aí pelo jogo do Corinthians, né, para tentar classificar para Libertadores, tudo depende do que vai acontecer, e aí, no final do ano, que vai decidir aí o que vai fazer, se vai trazer novos reforços ou não. Também falou do Hugo Souza, que está bem encaminhado, né, que sim, o prazo é 30 de novembro para fazer tudo, né, a data limite para finalizar a contratação, e que está bem encaminhado, o jurídico do Corinthians está trabalhando, tá todo mundo trabalhando em cima disso, então que não tem problema nenhum, né? Então, Mota, mas é bom a diretoria do Corinthians aí dar uma mijada na diretoria do Flamengo e acabar com essa polêmica idiota. Porque tá todo mundo entendendo que o Corinthians tem até dia 30 para pagar o Hugo Souza. E a informação, pelo menos que foi divulgada de dentro do Corinthians, é que o Corinthians ele teria até dia 30 para manifestar a intenção de compra. E o primeiro pagamento aí dos 4 que o Corinthians faria semestralmente seria em janeiro de 2025. No final de janeiro de 2025. Então, cara, a diretoria do Corinthians ela tem que vir a público, esclarecer pra torcida, inclusive desmentindo um monte de blogueirete aí, um monte de cara que tá falando, porque dá a entender que o Corinthians se não pagar até dia 30 de novembro, o Hugo Souza vai sair do Corinthians. E essa informação, Mota, pelo menos o que parte de dentro do Corinthians, é que não procede. Inclusive o Corinthians já manifestou através de nota oficial que tem um interesse na contratação do jogador. Então esse interesse ele já está manifestado. Dia 30 seria a data limite para manifestar a intenção de compra.
Sendo que o primeiro pagamento venceria só em janeiro. Então o Corinthians até janeiro, ele não teria a obrigatoriedade de acertar nada com o Flamengo. E eu, sinceramente, Mota, eu já pagaria de uma vez só. Eu não parcelaria em 4 vezes, porque o Flamengo, se o Corinthians apresentar o Banco da Moeda, lá, a Casa da Moeda, como garantidor do pagamento, como fiador do negócio, o Flamengo possivelmente vai falar que também não quer. Então faz a merda do Pix aí de 800 mil euros por 60% do Hugo Souza e posta na rede social o Pix mandando pra conta dos caras e manda um chupa e marca lá Landim e Marcos Braz. Nossa, quanta falta de elegância. Nossa. Quanto rancor, né? Decora a não PQP. pode. Calma. Respeitar o Flamengo, você tem que respeitar o Flamengo. Que porra de Flamengo, paga logo essa micharia aí e mete o cartão na internet e fala chupa e marca todo mundo lá. Todo mundo lá. Calma. E diga mais, Motinha, tem uma informação aí do Coringão agora no campo, né? Agora eu ia as notícias. Não, mas peraí, pra finalizar. O Yuri Alberto vai ser reavaliado aí, né, mano? Pra saber se tem condição de jogar contra o Vasco, né? Que ele saiu... Vasco? Como é que é o Vasco? É Vasco. A Vasco? É Vasco. E quem é maior, Matinho? O Corinthians ou o Vasco? Que o treinador falou. Quem é maior? O Corinthians, cara. É muito maior, né? O Ramon falou numa entrevista. Ramon falou, é? Falou, Falou, mas não é bem assim, eu quis dizer pelo tamanho da torcida. Vai arrumar confusão isso aí. Mas não falou, Mas falou uma mentira, mano. Só mentira nenhuma. Não, óbvio que não. Mas com relação ao Yuri Alberto, hoje ele não treinou, diferente dos caras que jogaram, ele tava fazendo também lá um trabalho aí pra tentar, né, já se recuperar o mais rápido possível. Vai embora, ele né, saiu no intervalo do jogo. Então, Pedrinho, ó, tem uma expectativa, ainda não é certo, não tem uma proposta definitiva, mas ele queria jogar na Premier League, mas ele mesmo já deixou claro que tem que ser algo bom pra ele e pro clube. Agora, com relação à partida que o Corinthians tem no final de semana, o Corinthians ele tem mais 4 finais pela frente e eu espero que o Yuri Alberto consiga se recuperar, Motinha. É um jogador importante, o Corinthians já não vai ter o Memphis, né? Porque tomou o terceiro cartão amarelo. Acabou o time. Tá suspenso. Não, acabou nada. Tem o Garro, tem o Ibrahim Romero, tem Pedro Henrique. Agora valeu. Ô, Motinha. O que não falta é qualidade nesse time, mano. Mas vamos ver, Motinha, ele vai ser reavaliado na sexta. Ele tava são até agora, velho. O Yuri Alberto da Ele tava Inglaterra. normal até agora. O Yuri Alberto da Inglaterra são 2 times. Ou o Nottingham Forest ou o West Ham. Que os jogadores do Corinthians vão sempre pra esses. Os créditos vão estar na descrição do vídeo. Não esquece, deixa seu like, comenta aqui o que você acha dos comentários, se inscreve no canal para fortalecer e vamos trazer cada dia mais notícias aqui do Corinthians. Valeu, até a próxima.